moído pelas nossas transgressões. Quando a Bíblia vai falar de que Jesus foi moído, oh Senhor, algo moído é uma coisa que vai passar por um processo muito profundo. Só que quando esse processo profundo vai ocorrendo, algo vai sendo extraído desse processo de dor, desse processo de fadiga, desse processo de cansaço. Por isso que o profeta Isaías vai dizer de que moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, não é? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bem, quando eu sou de uma região, né, em que a gente usava muito a moagem, né, para desfazer o bombom, né, para sair a fuba, para que depois dessa fuba se usar para se fazer o fumo. Eu cresci exatamente nesse ambiente. Mas é que o bombom ele é moído por uma máquina pesada e o processo é exatamente o mesmo com o que acontece com a oliva, né? Para gerar azeite, lá é um processo muito profundo que ocorre. E a mesma coisa também acontece com vinho, né? O vinho, enquanto não for pisoteado no lagar, né, ele não vai ser extraído o suco, né, que é o vinho. E eu disse que Jesus seria moído exatamente como esse processo todo. E esse processo de Jesus ser moído descreve um processo de dor muito profundo, um processo de dor muito extremo. Porque Jesus ele se submeteu a esse processo de dor, a esse processo de desconforto. Só que enquanto Jesus sofria nesse processo, enquanto Jesus passava por essas profundezas de dor e sofrimento, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado da humanidade, por causa da iniquidade da humanidade, grandes processos são gerados em nós por causa do desconforto. Sabe, muitos de nós não gostamos de desconforto, porque o desconforto traz dor, o desconforto traz tantas inquietações. Sabe que o diamante não sairia assim, ele assim, com aquela forma atraente, aquela forma que chama atenção, se não passasse por um processo de lapidação. É exatamente isso que acontece conosco. O ouro ele é purificado no fogo para sair mais puro. Então o processo vai gerando desconforto em nós. Há um processo, caminho de espinhos, em que você vai caminhando sobre os espinhos, em que você vai caminhando pelo Getsemane, em que você vai reunir os teus amigos, em que a angústia da alma vai tomar conta de si, em que de certa maneira Jesus Cristo chegou a um momento e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, a tristeza que estava dentro de Jesus era uma tristeza que era a mesma coisa que dizer que eu não quero viver, eu quero morrer por causa dessa tristeza. Mas a Bíblia declara de que Cristo ele foi orar
Mas quando foi orar não teve a resposta da oração. Porque ele pedia com que Deus o livrasse daquela ira, Deus lhe livrasse daquela dor. Porque quando Jesus dobra os joelhos, segundo que a Bíblia diz lá no livro de Marcos, Lucas, João, quando ele sobe no Getsemane para orar, e é Marcos 14, versículo 30, 31, 32, diz que Jesus, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que é esse cálice? Esse cálice é amor, esse processo, né, de ser moído que ele estava a ver antes da hora, antes dele passar pelo flagelo da crucificação. Jesus, ele vê tudo por antecipação antes da hora. Ele disse: Pai, se for de mim, passa de mim esse cálice. Esse é o cálice da ira de Deus que Cristo estava vendo naquela cruz. E você vai observar de que Jesus, quando ora para que aquele cálice fosse, né, se for possível, que ele pudesse cumprir o processo sem passar nem por aquela dor toda, o Pai lhe responde com silêncio. Sabe, existem momentos em que você e eu passamos por momentos assim, momentos de profunda compreensão, compressão, momentos de profunda tristeza, momentos de perseguição, momentos de dor, momentos de silêncio. Quando oramos a Deus para que Ele entre em auxílio conosco, mas a única coisa que parece que recebemos é o silêncio. Eu quero te dizer que algo bom que Deus está a fazer, o que nós não estamos a entender. Sabe, se você se focar para a dor, você não vai conseguir entender o propósito da dor. A Bíblia, quando vai falar em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem, não faz acepção de algumas coisas. Nós temos por costume atribuir culpa a coisas a diabo. Não, o diabo é que fez, o diabo é aquilo, o diabo é aquilo. Sim, sabemos que todas as coisas, não é? É que Ele é o pai do mal, que Ele é o pai da mentira, em que Ele é que provoca as dissensões e tal. Mas Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Não, a dor não, sim, a dor também coopera para o bem. Sim, a morte também coopera para o bem. É todas as coisas. Não é algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O processo sempre é doloroso, mas o resultado do processo trará consigo os molhos da alegria. A Bíblia diz que aqueles que semeiam lágrimas em júbilo ceifarão. Isaías vai dizer de que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas ele verá sua posteridade e se alegrará com aquilo que fez. Ou seja, o processo que ele passará será um processo terrível de dor, um processo profundo de dor, uma tristeza, uma dor imensa que tomará conta dele, mas ele verá a posteridade, ele verá o resultado. Essa é a palavra que Deus está a liberar para você. Você será moído pelo processo da caminhada para a Canaã celestial. Mas você verá sua posteridade e se alegrará. E você dirá: valeu a pena ser fiel a Deus. Valeu a pena lutar mesmo não tendo força. Valeu a pena guardar a palavra de Deus mesmo não tendo força. Porque tendo pouca força, guardei a palavra de Deus. E Deus vai te lembrar. E Deus vai falar. E Deus vai te dirigir. Sabe, Deus quando fala conosco, muitas das vezes a gente pensa que é a coincidência do destino, é algo do gênero, mas não, é a mão de Deus, é a soberania de Deus, é a graça de Deus nos conduzindo a esse lugar onde
podemos nos encontrar nele. É um lugar de paz, é um lugar de descanso, é um lugar onde enxergamos o Deus. Sabe, muitas das vezes a gente, quando olha para a cruz na perspectiva humana, nós não conseguimos sequer encontrar algum proveito na cruz. Sabe por quê? Porque a gente olha a cruz na perspectiva humana. A cruz não se olha na perspectiva humana. Quando você olha a cruz na perspectiva humana, você encontra os porquês. Por que ele tem que se meter na minha vida? Por que ele tem que morrer? Por que aquilo? Por que aquilo? E os nossos porquês, a nossa intelectualidade barata, a nossa filosofia barata e pobre e miserável, acaba colocando N questões. O diabo acaba se aproveitando também de N circunstâncias para lançar flechas, para colocar barreira, para colocar fortalezas, para nos impedir de nos aproximarmos da cruz. Porque quando você olha para a cruz na perspectiva humana, na visão humana, você não acaba encontrando resultados, não acaba encontrando proveitos. Mas você precisa olhar a cruz na visão de Deus. Quando você olha a cruz na perspectiva de Deus, você vê que a cruz tem tudo a ver contigo. Você vê que a cruz tinha e tem tudo a ver contigo. Porque é um Deus soberano, um Deus reto, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que tem todo o poder, um Deus que é grande, um Deus que desde a eternidade Ele é o Senhor. Ele não conhece o princípio, Ele não conhece o fim, porque o fim é mesmo Ele, o princípio é mesmo Ele. Ele é tudo, em todo e em todos e para todos, e Ele será em todo tempo soberano. O reino dele é inabalável. Ele é o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã. Ele é a eternidade. Ele é Jesus, é Deus. Mas esse Deus que está irado com a humanidade, Ele mesmo provê para ser um sacrifício que acaba com a ira dele. Ele mata o seu único filho. Ele mata o seu filho único por causa das nossas iniquidades, para quitarem a sua ira, para abrandar a sua ira. Porque era impossível que o sangue de bodes pudesse livrar os homens, pudesse perdoar os homens. Mas Ele deu a sua vida por nós. Ele nos trouxe de volta. Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro, nós também o amamos. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos realmente nos entregar, amar a Deus, entender que o processo é doloroso, mas que os resultados serão bons. Sabe, pagar o preço na oração é doloroso. Sabe, pagar o preço no jejum, na santidade, renunciar é doloroso. Mas o resultado é bom. Porque muitas das vezes nós iremos chorar, mas vale a pena chorar, ainda que para servirmos a Deus tenhamos que chorar. Então vamos chorar, porque valerá a pena, essa luta valerá a pena. Quando vermos os nossos irmãos, nossos familiares salvos, diremos: valeu a pena perder madrugadas, perder sono nas madrugadas. Valeu a pena passar noites inteiras orando, dias passando em oração, em jejum. Obrigado, Senhor, porque o processo é doloroso, mas a posteridade dará consigo os molhos da alegria. Que Deus nos ajude a carregar a cruz e a vermos que em todas as coisas Deus tem sempre um propósito. Em nome de Jesus.